Fala investidor, trazendo alguns comentários sobre pautas recentes, né, entre elas o tarifaço do Trump. Não era surpresa, né, que o Brasil poderia ser refém, né, ou vítima dessa situação, porque o Trump já tinha abertamente atacado o bloco do BRICS, já tinha falado sobre a questão do Bolsonaro antes, tinha ameaçado de forma muito direta e tinha dito, inclusive, antes da tarifa sair de fato, a notícia, ele já tinha avisado que aquilo aconteceria. Então não é de toda uma surpresa. É um padrão que o Trump adota com vários outros países do mundo, então não é só o Brasil, não é só. A gente não pode achar que o Brasil é tão importante assim, o Brasil é só mais um país que está lidando com isso. O Bloco Europeu está com tributação em 30%, a Rússia, né, por uma retaliação em relação à guerra, 100%. Acho que o que pesou muito para o Brasil, e aí a gente não pode dizer que não, proximidade do Brasil em relação à questão do BRICS, e a condução com as falas dizendo, olha, temos que desdolarizar, temos que ter uma moeda alternativa. Esse discurso não é um discurso que outros membros do BRICS já citaram antes, de forma tão direta. Então, assim, é natural que os americanos vejam como uma espécie de provocação essa questão. E se eu for dar uma opinião, acho que a questão do BRICS pesou muito para esse tarifaço que a gente está lidando agora. É uma consequência disso. Esse tarifaço impacta, sim, a economia brasileira. É medido que a gente tenha talvez aí de 0,7 a 1% menos no PIB total, o que é um impacto muito significativo, né? O estado de São Paulo, por exemplo, é o maior exportador no Brasil para os Estados Unidos. E pensem que é o estado com maior PIB dentro do país. Então, são situações que mobilizam muitos blocos, né? Mobilizam o agronegócio, indústria, outros setores. Então, existe uma pressão interna muito forte para que seja feita uma negociação, uma trégua ou algo nesse sentido. Acho que essa situação acaba prejudicando muito a questão do próprio Bolsonaro e fortalece o Lula. Acho que sai um tiro um pouco pela culatra. Para quem não sabe, quando o Trump citou que ia anexar o Canadá, o partido de direita no Canadá estava praticamente com uma eleição ganha. No momento que o Trump fez aquilo, a esquerda voltou a ganhar no Canadá. Então, assim, essas interferências do Trump, elas acabam, para quem olha da ótica da direita, elas acabam sendo um tiro no pé, na prática, e podemos dizer que já aconteceu em outro país isso, porque ressuscita o discurso da esquerda, de nós contra eles, enfim. E essa aparente veia patriótica, né, que tá virando uma bandeira agora do executivo, né? Então, assim, acho que isso pode interferir, não sei se de forma muito relevante já para as eleições do ano que vem, mas vai ser usado como palanque político. O Tarcísio se posicionar mais no sentido de defender as indústrias e não tanto defendendo o Bolsonaro, acaba sendo uma sinalização que o mercado vê com bons olhos, porque o mercado como um todo, né, os investidores, empresários não querem essa tarifação, independente do problema Bolsonaro. Então é algo que a gente vai acompanhar, né? Os impactos eles são sentidos, né? As ações da Embraer despencaram com essa situação toda. Outros papéis como o VEG tiveram impacto negativo, Suzano teve impacto negativo. Então assim, a gente pode sofrer economicamente com essa retaliação americana e espera-se que de fato a gente consiga negociar essas tarifas, porque a nossa economia ela não está num ponto em que ela consiga sobreviver ou lidar bem com essa situação que está acontecendo. A gente ainda tem uma inflação relativamente alta, a gente ainda tem juro alto, uma situação ainda de dificuldade a nível de negociação internacional, ela é um banho de água fria na expectativa de uma inflação mais baixa, corte de juros, etc., né? Então vamos aguardar os próximos movimentos, mas para os investidores, em relação à carteira, nenhuma mudança muito brusca. Os pontos que a gente tem monitorado mais são a questão do IOF para investimentos, se vai mudar ou não, se vão voltar atrás na questão do fim das isenções de alguns investimentos. Para quem quer investir nos Estados Unidos, também a questão das tarifas não muda nada. Então, em relação aos investimentos, seguimos atentos, acompanhando as carteiras por aqui.